Hoje eu quero mostrar para vocês aqui na tela do meu computador como fazemos para preencher o carnê-leão referente aos rendimentos auferidos no exterior. Trataremos nesse vídeo em relação aos dividendos recebidos no exterior. Então vem comigo. Antes do preenchimento de fato do carnê-leão, é importante que vocês tenham uma planilha com as apurações, porque é necessário fazer as conversões dos valores efetivamente recebidos em moeda estrangeira. Então, primeiro eu preciso fazer a conversão, para que depois eu possa informar lá no demonstrativo do carnê-leão o valor já em reais, tá? Todas as informações prestadas à Receita Federal, elas são prestadas sempre em reais. Então, eu preciso primeiro fazer as conversões. Aqui eu trouxe um modelo de planilha bem simples, tá? Mas é um modelo que eu utilizo para fazer as conversões dos valores recebidos pelo meu cliente. Eu normalmente já trago aqui as informações básicas desse cliente, porque eu vou precisar, né, acessar o ECAC para poder fazer os lançamentos, a senha do ECAC. Então, eu já trago todas as informações que eu preciso aqui para apurar e depois lançar no carnê-leão. Aqui eu trouxe como exemplo recebimentos realizados no mês de julho, tá? A moeda aqui é dólar dos Estados Unidos. Então, eu tenho aqui essa situação em que esse meu cliente recebeu rendimentos oriundos do exterior, advindos de dividendos de algumas empresas específicas em dólar, né? As operações aqui são nos Estados Unidos, então ele recebeu em dólares dos Estados Unidos. Eu tenho 4 recebimentos aqui, só para vocês terem, né, uma noção de como funciona isso. Então, eu trouxe aqui os valores em dólares, né, brutos, valor bruto em dólares, e o imposto que foi pago nos Estados Unidos em relação a essas operações. É importante destacar aqui que eu só posso amortizar, né, deduzir do valor do imposto devido aqui no Brasil, o imposto pago lá fora, quando houver acordo entre os países envolvidos, né, entre Brasil e esse outro país, para evitar a bitributação ou a reciprocidade de tratamento, que é o caso com os Estados Unidos. Com os Estados Unidos, há a reciprocidade de tratamento. Então, aqui, todo o imposto pago em relação a essas operações lá fora, eu posso utilizar para abater do imposto devido aqui no Brasil. Ainda é importante destacar que os dividendos recebidos do exterior, eles são tributados aqui no Brasil, porque muitas vezes o efeito ele é anulado dessa tributação em razão dessa possível compensação, mas os rendimentos auferidos no exterior são sim tributados aqui no Brasil, tá? Vocês vão verificar, entender bem essa situação na hora que a gente preencher de fato o carnê-leão, tá? Então, aqui eu tenho o valor bruto recebido no exterior e o imposto pago em dólares nos Estados Unidos. E eu tenho que, então, fazer essa conversão dos valores recebidos em dólares para reais. E como eu vou fazer essa conversão? Para facilitar aqui para vocês, eu já trouxe aqui o link, tá? Aonde eu busco a informação da moeda para converter, né? Da cotação do dólar do dia para converter. E é importante aqui a gente lembrar de que o dólar, nessa situação, eu devo considerar a cotação do dólar de compra do último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao recebimento daquele valor. Então, neste caso, eu tenho que os valores foram recebidos todos no mês de julho. Então, o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior é o mês de junho, o último dia útil da primeira quinzena é o dia 15/6. Então, eu fui lá neste link que eu estou mostrando aqui do Banco Central do Brasil para vocês e trouxe a cotação do dólar daquele dia, que era 5,0868. Aqui é basicamente uma multiplicação, né? Vou pegar o total de dólares que eu recebi e multiplicar pelo valor da cotação do dólar daquele dia, do dólar de compra daquele dia.
A mesma coisa eu vou fazer em relação ao imposto, porque eu também preciso converter esse imposto para reais. Então, neste caso aqui, nós temos um valor total de rendimentos auferidos no exterior, R$ 3.016,47. E eu tenho de imposto pago no exterior R$ 904,94, que é a soma desses valores aqui. E aqui eu fiz o cálculo, então eu teria o imposto a pagar aqui no Brasil de R$ 97,67. Porém, como eu já paguei lá no exterior R$ 904, eu não tenho imposto a pagar aqui no Brasil. O saldo de imposto aqui vai ser zerado, porque nesta situação aqui existe a reciprocidade de tratamento que me permite fazer essa compensação, tá? É muito importante que isso fique muito claro, de que eu posso fazer isso quando houver acordo com o país de origem, né, do recurso, do rendimento, acordo para evitar a bitributação ou a reciprocidade de tratamento. Aqui eu trouxe só uma informação referente a perguntas e respostas da Receita Federal, a pergunta 156, ela deixa bem claro a moeda a ser utilizada aqui, né? Só para evidenciar da onde que eu trouxe, por que eu estou utilizando essa moeda. Tá, a norma já traz, a instrução normativa já traz, mas eu trouxe aqui a orientação da Receita Federal em relação a perguntas e respostas, para que fique bem claro essa situação. Então, esse é o primeiro passo, apurar os valores em reais, converter os valores recebidos nos Estados Unidos, né, ou em outros países. Se for de um outro país, ainda tem uma outra regra aqui no meio, em um outro momento eu vou trazer. O objetivo hoje é o preenchimento do carnê-leão, né? Então, aqui eu primeiro apuro esses valores para depois, então, preencher o carnê-leão. Agora é que nós vamos fazer o preenchimento do carnê-leão. Então, acessando o site da Receita Federal, você irá em portal do ECAC e vamos informar o código e a senha de acesso. Caso você não tenha uma senha de acesso, será necessário criar uma senha de acesso ao ECAC, tá? Então, eu vou em meu imposto de renda, acessar carnê-leão. Aqui é que eu vou fazer vou prestar as informações referente àquelas apurações que a gente fez na planilha. Primeiro passo, configurar. Configuração do carnê-leão. Você é trabalhador autônomo? Sim ou não? No meu caso, não. Neste caso desse cliente, não. Rendimentos ou pagamentos no exterior? Sim, é o nosso caso. Texto curto ou texto longo? Aqui é para você visualizar, tá? É a questão de visualização. Se você quer visualizar um texto mais extenso, com mais caracteres ou com menos caracteres. Então, eu opto sempre pelo mais extenso, pelo longo. Aqui temos os dados básicos, né? Nome, CPF, o número do PIS, ele vai ser obrigatório, se você colocar lá que é autônomo, ele vai ser obrigatório você preencher essa informação. Se houver dependentes, por quê? Porque o sistema já vai fazer o cálculo considerando a dedução dos dependentes, tá? E telefone. Então, nós vamos para a ficha de rendimentos. Não tenho nada lançado aqui, eu vou lançar um rendimento para esse contribuinte. A natureza desse rendimento será outros, porque ele é um rendimento do exterior. A data do lançamento é a primeira data aqui, vamos fazer esse primeiro lançamento, 9/7/2021. Recebido de pessoa física ou do exterior? Do exterior. O histórico você pode colocar aqui. Eu sempre trago o histórico referente àquela empresa que a pessoa recebeu os dividendos, né? Dividendos recebidos da empresa, tal. Essa é a informação que eu sempre trago. Então, aqui eu vou colocar, não é esse, não é. O valor em reais, R$ 712,15, o valor que ele recebeu. Vamos incluir um novo lançamento aqui. A mesma situação, outros,
Tem mais um lançamento no mesmo dia, ok, vamos deixar no mesmo dia. Do exterior, a mesma informação, né? Eu normalmente essa informação eu pego lá do extrato, tá? Do extrato, conforme a corretora lá, a Avenue, a corretora que a pessoa tem lá no exterior, né? Então, 691,80, incluir rendimentos, ok. Vamos incluir um outro rendimento agora, dia 22/7/2021, do exterior. O valor é 938,51. Incluir rendimentos. E mais um, então, para a gente finalizar aqui. R$ 674. Então, se eu for aqui para a ficha de demonstrativo, eu vou verificar aqui. No mês de julho, que nós temos 3.016,46. Ele arredonda, né? 3.016,46 aqui. Então, os valores estão lançados aqui. Agora, eu tenho, ó, R$ 97,66 para pagar. Só questão de arredondamento. Por enquanto, eu tenho esse valor a pagar. Mas eu tenho pagamentos feitos no exterior que eu vou considerar aqui nesse cálculo também. Então, vamos para a ficha de pagamentos. Vamos incluir um pagamento. O que é? O imposto pago no exterior. Que data que ele foi pago? Foi no dia 9/7/2021. Histórico. Imposto pago no exterior. Valor 213,65. Incluir um novo, a data é a mesma, imposto pago no exterior. Você pode colocar, eu até normalmente coloco, tá? Em relação a qual empresa que se refere, né? Os dividendos ali que eu recebi daquela empresa, o imposto também corresponde àquela empresa. Então, eu normalmente descrevo também a empresa aqui, tá? Só para que fique bem claro. 207,54. Ai, não selecionei. Tem que selecionar tudo aqui, senão não vai. Vamos incluir um novo imposto pago no exterior. Agora é o dia 22/7/2021. Imposto pago no exterior. E o valor, 281,55. E vamos incluir o último agora, imposto pago no exterior, dia 22, imposto pago no exterior, XYZ. 202,20. Então, eu vou visualizar aqui de forma mensal, tá? Para que vocês consigam identificar. Eu fiz aqui os lançamentos no mês de julho. Então, aqui a gente tem 3.016,46, não tem dedução e não tenho imposto. Por que eu não tenho imposto? Eu não tenho imposto porque houve pagamento no exterior. Embora a gente tenha informado um total pago de R$ 904,94, que é a soma de todos esses valores pagos no exterior, o sistema ele limita ao valor que seria de fato devido, né? Então, eu deveria pagar ao governo federal R$ 97,66, então ele amortiza só aquela quantidade. Então, ele traz o valor exato em relação ao que é passível de amortização. O restante eu paguei para o exterior e não tem como eu recuperar esse valor, né? Valor devido para um outro país. Então, ele limita ao valor efetivamente devido, valor pago no exterior, efetivamente ao devido aqui no Brasil. Então, não há imposto de renda a pagar nesse caso aqui, porque é uma situação em que eu pude fazer a compensação com o imposto pago no exterior. Porém, o carnê-leão ele deve ser preenchido, tá? Vocês verificam aqui que eu teria imposto a pagar, não tenho, claro, mas o correto é, nesses casos, preencher sim o carnê-leão. Isso, inclusive, é bem importante porque facilita o preenchimento depois da declaração anual de imposto de renda.
porque você vai fazer uma mera importação dessas informações aqui para dentro da tua declaração. Então, já fica bem mais fácil o preenchimento posteriormente, né? Do que lá na declaração você ter que fazer todos esses lançamentos e tudo mais. Você vai antecipando os lançamentos da tua declaração mês a mês. Então, mesmo que não tenha imposto a pagar, como é o caso aqui, é importante fazer o lançamento do Carnê-Leão. Espero que tenha ficado claro os lançamentos, né? O mais importante aqui é vocês sempre observar que além de a gente prestar informação aqui, a gente sempre tem um documento paralelo que dá respaldo ao que a gente está informando aqui. E isso deve ficar muito bem guardado e documentado, né? Porque eu tenho que demonstrar da onde vieram aqueles valores que eu informei em todas as declarações referentes à Receita Federal. É isso. Por hoje era isso. E espero vocês no próximo vídeo. Até mais! If you ever find yourself stuck in the middle of the